Oi, gente, tudo bem? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Marlise Miller, do canal Formaliza. Há muito tempo eu tenho uma peça aqui em casa, uma varanda, que é onde fica a área da churrasqueira, fogão a lenha, a parte da casa que a gente mais fica. E eu sempre quis ter um sofá nesse ambiente, um sofá confortável. Eu não tinha, eu tinha umas cadeirinhas assim, daquelas de ráfia, que não são muito confortáveis. Então o que eu fiz? Eu saí a procurar por aí vários sofás que se adaptassem ao ambiente, que fosse legal, mas que fosse ao mesmo tempo confortável. Mas como eu não sou boba nem nada, eu resolvi colocar a mão na massa e comecei a fazer ele do zero, tudo em madeira. E é claro, né, gente, do jeitinho que a gente gosta. Macio, confortável, que a gente se sentisse realmente em casa, depois de um dia de trabalho. Deu super certo e eu estou para mostrar para vocês o passo a passo. Então fica comigo até o final, aproveita, se inscreve no canal. Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curte muito, 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 porque só aí eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E é claro, vocês mandem e obedeçam, porque se caso vocês gostam, eu vou trazer vários outros como esse. Então, começa a curtir aí, compartilha e me diz se você gostou. Bora começar? Para a execução do projeto, eu utilizei uma madeira de pinus tratado. É uma madeira muito boa de trabalhar. Comecei fazendo os braços primeiro. Como os braços eu utilizei uma madeira mais grossa, que mede 15 centímetros por 8 e 1 metro de comprimento, eu resolvi apenas colar, utilizando uma cola muito resistente, específica para colar madeira. Seguindo as instruções de como utilizar essa cola, foi passada uma camada sobre a madeira, passei uma espátula para tirar o excesso e depois coloquei a parte que deveria ser fixada uma na outra. O certo seria colocar um peso, mas como a peça utilizada é bem pesada, não foi preciso. Na hora de colar, fui empilhando uma parte em cima da outra que media 8 centímetros e conforme ia passando a cola, já passava a espátula e retirava o excesso, pois depois que essa cola seca, é muito difícil retirá-la. Utilizei 4 peças dessas para cada braço. Aproveitei para retirar os excessos das laterais antes que secasse. Cortei 2 sarrafos de 5 centímetros por 70 centímetros para colocar no braço do sofá, pois eles serviram de apoio para o assento. Então eu coloquei as 2 laterais em pé para ter uma noção de altura e fui medindo ali, furei e depois aparafusei, primeiro no meio e depois as 2 laterais para fixar bem. Aqui eu coloquei 2 madeiras atravessadas, medindo 96 centímetros cada uma por 30, para dar sustentação ao assento. Para o assento, eu utilizei 3 peças de 1,75 por 30 centímetros e fui colocando em cima daquelas que eu havia colocado embaixo e deixando um espacinho entre elas. Com uma furadeira, fiz 2 furos em cada tábua que pegasse naquele sarrafo que eu havia colocado no braço do sofá. Depois eu fiz 2 furos também em cada parte onde eu havia colocado a madeira atravessada embaixo para que desse sustentação ao assento. Aparafusei todas as tábuas, reforçando bem, com 2 parafusos em cada uma delas. Para o encosto, eu utilizei uma tábua de 1,75 por 30 e 3 sarrafos de 70 centímetros por 5 centímetros. Coloquei um bem no meio, furei primeiro, depois aparafusei, coloquei 2 parafusos no sarrafo do meio e 2 nas laterais. Essa parte de cima que vocês estão vendo foi deixado mais ou menos 5 centímetros sobrando para que eu colocasse depois o acabamento. Depois que eu havia encaixado, foi colocado 2 parafusos na parte de baixo, onde tem o sarrafo, para fixar o sofá ao encosto.
Naquele espaço que eu havia deixado de 5 centímetros, na parte de cima, foi colocado 2 sarrafos medindo 88 por 5 centímetros e aparafusados nas laterais e no meio, bem em cima dos sarrafos. Aí ele ficou com esse desenho aqui, esse vãozinho no meio, que vai ser colocada o encosto ali, a almofada. Na parte do meio aqui, vocês podem perceber que além de aparafusar, eu coloquei um reforcinho bem no meio. Não era necessário. Coloquei os parafusos bem em cima das pontas, né, aonde fica a parte da frente. Reforcei com os parafusos como eu havia mostrado anteriormente. E este reforço do meio. Os parafusos que ficaram bem em cima daquela tábua para dar sustentação ao assento. Para as almofadas, eu comecei pelos forros, utilizando um TNT com 85 centímetros por 50. Passei o TNT numa costura reta por 2 vezes para fazer uma dobrinha ali e que ela ficasse dupla. Aqui, depois de fazer a costura dupla, eu desvirei todas as pontas, arrumei bem com os dedos, você pode utilizar uma tesoura, e passei essa parte das pontas novamente na máquina para dar aquele efeito quadradinho das almofadas. Como essa capinha é para a almofada do encosto, eu deixei a parte de baixo aberta para poder preencher. Aí ela ficou com este efeito, toda ela quadradinha nas pontas, com a costura dupla, que fica mais fácil e resistente para quando a gente tirar as capinhas para lavar. Eu preenchi toda ela com a manta acrílica e a fibra de silicone, por isso foi preciso deixar essa partezinha de baixo aberta. Para preencher o almofadão do encosto, eu comecei cortando uma manta acrílica, 2 partes iguais de 1 metro por 70 centímetros. E utilizei também meio saco de 1 quilo de fibra siliconada. 1 quilo de fibra siliconada rendeu para as 2 almofadonas do encosto. E claro, né, gente, que a pessoa aqui se perdeu no meio de tanta fibra. Uma delícia trabalhar com ela, que mal coube na frente da câmera. Coloquei metade do saco da fibra siliconada dentro da manta sintética e enrolei ela, deixando uma parte para fora para depois costurar na mão. Deixei ela bem retangular e para fechar ela utilizei uma agulha, aquelas de futon, mas pode ser uma agulha comum. Ela ficou assim, desse jeitinho. Aí depois eu coloquei a capinha e, como eu disse, costurei na mão a parte de baixo para ficar mais fácil na hora de lavar. Esses colchãozinhos que vocês estão vendo aí, eu aproveitei que era numa caminha de solteiro que eu tinha aqui, já tinha a capinha, eu já havia cortado eles no meio, de densidade 26, que eu reaproveitei e depois só fiz a manta ali, que eu vou mostrar para vocês. Já para a capa externa, eu utilizei um tecido tipo linhão, só que ele desfia muito, então não tem muito mistério, porque segui o mesmo padrão da capinha interna, utilizando o mesmo passo a passo que serviu de base para todas as capas. Já para os 2 almofadões que vão em cima do assento daquela espuma de densidade de 26, eu fiz ele nas seguintes medidas do vídeo e um sacão para colocar dentro, bem simplesinho. Já para as almofadas que vão ficar no encosto, não foi feito capinha por dentro, somente o forro, porque elas são fixas. Mas segui aquele passo a passo, fiz elas quadradinhas, mas bem justinhas.
Aqui eu mostro bem aquela manta acrílica que eu coloquei juntamente com a espuma em cima do colchão de densidade 26, por dentro da capa, para deixar bem fofinho o sofá. Para fechar as do assento e do encosto, eu utilizei o velcro. Depois de lixar todo o sofá, eu passei uma tinta Osmocolo semi-transparente na cor embuia. Aqui eu concluí colocando a almofadona dentro do outro colchão e montei todo ele.